Olá, boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um colaboratório. Esse é o nosso primeiro colaboratório de 2021. Então, agradecer a presença de todos que estão aqui conosco. Eu sou a Flávia Moura, sou diretora voluntária no Colab. Para quem não conhece o Colab 50 ele nasceu com esse intuito de vencer a barreira do preconceito contra a idade. Velho aqui é só o preconceito. Então, a gente sabe que a gente tem aí muito gás, muita maturidade para ajudar os mais jovens e fazer as empresas também crescerem. Então, o nosso intuito é gerar oportunidades, qualificar, reinserir no mercado. Então, sejam todos bem-vindos. E hoje nós vamos falar, então, dicas sobre como buscar emprego nas redes sociais, nos sites. Então, a Vera vai se apresentar e a Vivian também, que são nossas voluntárias. À vontade, Vera. Estou com som, né? Tá. O meu nome é Vera Regina, eu sou de Volta Redonda, no estado do Rio, né? Conheci o Colab no ano passado, no iniciozinho, né, da pandemia, e foi uma experiência, assim, muito boa, porque eu sou uma pessoa que acabei me beneficiando do Colab, né? Porque eu estou em transição de carreira, eu ainda trabalho, eu sou aposentada, ainda trabalho, quero deixar esse ano o emprego formal para atuar somente como coach de carreira. E o Colab acabou sendo para mim um incentivo, né? Porque tanto para eu continuar e ajudar pessoas nessa faixa, né, de idade que eu tenho, e mostrar para as pessoas que isso é possível, né? Que é possível a gente fazer alguma outra coisa, ser produtivo, ainda ter uma carreira, porque, na verdade, a gente que está, né, nessa faixa, a gente se sente ainda muito produtivo, né? E, às vezes, as pessoas não acreditam nessa capacidade ou nessa produtividade, porque acham que porque passou dos 50, passou dos 60, já está muito velho para fazer determinadas coisas. Eu acho que não sou exemplo disso e nem quero ser um exemplo disso. Ótimo, quando Vera. penso na expectativa de vida, né, que nós ainda temos, eu acho que eu ainda tenho aí pelo menos uns 20 anos para contribuir com alguma coisa, tá bom? Ótimo. Eu sou a Vivian Alineri, sou voluntária no Colab, no Nutro Emprego, né? Conheci o Colab no segundo semestre do ano passado. Vim para cá por já conhecer o trabalho da Flávia, da Lília, da Karina, né? Que também estão aí por trás né, desse grandioso projeto. Sou administradora, né? Trabalho com consultoria de RH. Trabalho numa ONG também, né, de maneira formal. Eu ajudo os jovens, né, então até brinco bastante com a Flávia, porque a ONG que eu trabalho é para inserção de jovens no mercado de trabalho, mas o meu propósito de vida sempre foi oportunizar, dar oportunidade, ajudar as pessoas a encontrarem o que elas são capazes de fazer. Né? E provar que sim, você pode ser exatamente o que você quiser, independente do momento da vida que você está. Então, por isso que eu me interessei muito pelo projeto, né? Sou muito grata, fiquei muito feliz quando eu participei da reunião, né, Flávia? Fiquei super empolgada, né? Então, só gratidão mesmo por esse projeto existir e pela oportunidade de contribuir com vocês. Eu brinco que a Vivian está nas duas pontas. Ela está lá incentivando os jovens que estão começando no mercado de trabalho e agora com a gente, com os maduros, para ajudar também que voltem ao mercado, que se empolguem, que realmente se aprofundem e qualifiquem, né? Isso aí. Então, vamos lá. A Vera vai começar a compartilhar com a gente o conteúdo para que nós possamos começar nossas dicas. E aí, vocês tiverem dúvidas, podem perguntar, fiquem à vontade. Eu abri aqui. Minha tela está aparecendo, Flávia? Ainda não, Vera. Então, peraí. Se quiser, eu compartilho aqui. Não, está aqui, tranquilo. Então tá bom. Aí, já deve estar aparecendo.
Isso, agora sim. Tá? Bom, gente, então vamos começar, né? O nosso tema, ele é como buscar vagas de emprego na era digital, né? E aí a gente vai falar um pouquinho de redes sociais e dos sites. E, além disso, dar algumas outras dicas, né, que são importantes para a gente poder conseguir, né, essas vagas que estão aí à disposição e brigar pela inserção, né, das pessoas mais de 50 nesse mercado. Então, a gente começa falando de onde estão essas vagas, né? Mas antes de falar onde estão essas vagas, a gente precisa falar um pouco do planejamento que nós precisamos fazer para poder buscar essas vagas, né? Porque, na verdade, quando a pessoa está numa situação de desemprego ou ela está aposentada, o nosso ambiente, as pessoas que estão em volta, elas não costumam não entender que a gente tem um determinado propósito e tem também um objetivo, e que para a gente atingir esse propósito, esse objetivo, a gente precisa ter uma certa organização e precisa despender um pouco de tempo para se dedicar a ele, para que ele aconteça, né? E é muito comum, eu tenho, meu marido é aposentado e ele fala muito isso, né? Porque a gente sempre fala assim, já que você está aposentado, né? Ou já que você não está fazendo nada, ou já que, né? E aí acaba que a pessoa se ocupa o tempo inteiro e o que ela quer fazer, o que é preciso que ela faça, ela realmente não vai fazer porque ela está se ocupando, né, de uma série de coisas. Ela vai no mercado, ela vai levar alguém ao médico, ela vai fazer companhia para um outro, né, num outro lugar, nessa época de pandemia, que as pessoas não estão podendo, né, andar, por exemplo, andar de coletivo, essa coisa toda. Então, você está sempre ocupando. E as pessoas vão precisar entender que você tem uma ocupação, né? Que é buscar a sua oportunidade de trabalho ou, né, aquilo que você está desejando. Então, para fazer esse planejamento, o que a gente recomenda? Primeiro, que você sempre reserve um horário do seu dia para fazer isso, e que seja um horário fixo, né? É como se você estivesse indo para o seu trabalho, né? Então, todo dia, por exemplo, de 2 às 5, eu vou para frente do computador, no meu cantinho, e vou me dedicar a procurar vagas, e vou me dedicar a fazer networking, vou me dedicar àquele trabalho especificamente. Uma outra coisa é você explicar para as pessoas do teu entorno, né, que você tem um compromisso. E esse compromisso é um compromisso pessoal, né, de você com você mesmo. Então, assim, é o meu horário para eu fazer as minhas coisas, né? E esse horário eu não vou abrir mão. Então, nesse horário, a gente vai ter que aprender a falar não para as pessoas, né? A dizer, agora eu não posso te atender, eu posso te atender em tal horário, mas agora eu não vou poder fazer isso porque eu vou fazer tal coisa. Porque tem pessoas que têm dificuldade para falar não, né? Às vezes até se sentem mal com isso. Falar não é ruim, né, Vera? Falar não é ruim. Você tem que saber, né, o momento, porque assim, até esse ponto que a Vera está trazendo do planejamento, ele exige disciplina, né? Exige muita disciplina, porque às vezes você fala, eu quero emprego, eu quero vaga, ninguém me chama, mas assim, qual é o tempo que você está dedicando a isso mesmo, né? Então, esse ponto Exatamente. Que a Vera trouxe para a gente. Porque aí você buscar trabalho dá trabalho, né, gente? Já é um trabalho que você está fazendo não remunerado, porque você está buscando as suas oportunidades, mas você precisa de empenho, né? E aí entra a disciplina muito forte. Então, às vezes, falar não
é necessário, né? E não é porque você é ruim ou porque você está com má vontade, mas porque você tem uma outra prioridade. Então, você tem que saber separar as prioridades. E esse falar não, você pode até usar a técnica, né? Para você não ficar mal, você se prepare e fala assim, olha, se alguém neste horário me pedir alguma coisa, eu vou dizer que neste horário eu não posso. Eu posso neste horário. Se atender a pessoa, tudo bem, né? Atende, beleza, ela vai ficar feliz e você vai ficar bem. Se ela ficar chateada, problema dela, né? A gente tem que ter a cabeça fria para pensar, eu vou me priorizar, tá? Então, a outra coisa também é definir muito bem o que você quer, né? Saber onde você quer trabalhar, que tipo de empresa você quer buscar, qual é a função que você quer executar, para que você não perca tempo em ficar mandando currículo para todos os lugares, né? A ideia não é que você panflete seu currículo, né? Ah, apareceu vaga, é uma vaga, estou mandando currículo. Não é assim que a coisa vai funcionar, né? A gente precisa ter um foco, precisa ter uma meta e também saber aquilo que a gente deseja, para a gente poder usar as técnicas e fazer os contatos necessários para que isso aconteça, tá bom? Vivian, quer complementar alguma coisa mais sobre planejamento? Não, eu acho que vocês falaram tudo. O primordial, eu acho que é isso mesmo, né? Você se dedicar e fazer um planejamento, saber onde você quer chegar. Eu acho que é o ponto de partida, né? O que eu quero, né? O que eu estou buscando para esse momento da minha vida, da minha carreira. E a partir daí, né? Eu acho que é importantíssimo mesmo reservar um horário, né? Não tem flexibilidade nesse horário? Não tem. Esse horário é meu horário de trabalho, então eu não posso flexibilizar esse horário, né? Para a gente poder alcançar o que a gente está buscando. Okay. E até assim, a gente está falando muito de recolocação, mas até quem está em busca de mudança, Sim. transição de carreira, né? Exige muito. Inserção, recolocação e a transição. Isso. Então, nos 3 momentos, a gente tem que ter essa dedicação, esse planejamento. Então, quem está trabalhando também precisa dedicar uns minutinhos para também fazer essa busca. Porque e talvez seja mais disciplina, né? Vai exigir mais disciplina, porque você fala, nossa, eu estou 8 horas no meu trabalho, e que horas que eu vou buscar? Mas se você quer buscar algo melhor para você, para a sua carreira, você tem que investir nisso. E o tempo faz parte disso, né? Ô, Flávia, você falando isso, de contar uma experiência, né? Uhum. Ontem eu cheguei do trabalho, cheguei até um pouquinho mais cedo e fui na casa da minha mãe. Minha mãe mora muito próximo de mim. E eu conversei um pouquinho com ela e falei assim, agora eu vou para casa porque eu tenho umas coisas para estudar. E aí ela falou assim, eu não entendo, por que você ainda continua estudando? Você já não fez o curso, que foi o meu curso de coach, né? Você não fez o curso? Eu falei, sim, fiz. Mas eu falei assim, se a senhora tiver ideia do quanto eu tenho que estudar, da quantidade de livro que está lá na minha lista para eu ler, né? Das coisas que eu preciso ainda me qualificar, aí ela virou e falou assim, ué, mas isso não acaba nunca. E é bem isso mesmo, né? Não acaba, não vai né? acabar nunca. É contínuo, né, gente? O aprendizado é contínuo. Né? Isso mesmo. E aí, o que acontece? Eu chego do trabalho, eu tenho que, né, faço um lanche, vejo alguma coisa, mas vou ter que pegar esse tempo, que seria um tempo livre, para fazer essas coisas. Não tem jeito, pelo menos por enquanto. Enquanto eu estiver trabalhando, vai ser assim. É um bom gerir o tempo, né, Vera? Oi? É gerir o tempo, né? A gestão de tempo que você tem que equilibrar todos os pratinhos. Exatamente, é isso. Bom, vamos continuar. Então, olha só. A primeira, vamos dizer assim, como que nós vamos encontrar vagas, né? A primeira ferramenta, e que é uma ferramenta, assim, fundamental, que todo mundo
tenha e esteja ativo é o LinkedIn, né? E aí, gente, eu vou falar um pouco do que eu percebo, porque eu sou uma pessoa ativa no LinkedIn, todo dia eu publico, né? E interajo com as pessoas, porque eu tenho interesse nisso. E o que eu vejo muito são as pessoas assim, falando, LinkedIn não dá resultado. Outro dia eu fiquei chocada, eu vi uma publicação de uma pessoa que ela estava comemorando 3 anos de desemprego e fazendo até uma certa ironia com a rede, né? Porque ela não estava conseguindo. E eu fiquei curiosa com aquilo e fui olhar o perfil da pessoa no LinkedIn, porque o LinkedIn ele é uma vitrine para todo mundo. Qualquer coisa que você coloque no LinkedIn, um posicionamento, uma opinião, um comentário, uma publicação, as pessoas estão vendo. E dependendo do que você compartilha, o que você escreve, você está sendo analisado, né? E isso é muito interessante, porque isso pode abrir porta ou fechar a porta, né? Ótimo ponto que você tocou, Vera, ótimo ponto. As pessoas acham que o LinkedIn, né, ele é uma coisa estática, ele não é. Né? Não é que você vai colocar o seu perfil lá e acabou, as empresas vão te achar. Na verdade, é uma vitrine mesmo. Então, tudo que você comenta, que fala, conta sobre você. E, às vezes, inconscientemente, você está falando de você, né? Então, é importante esse ponto. E aí, olha o que aconteceu. A pessoa estava fazendo essa ironia com a rede, que já tinha 3 anos, e que ela não tinha conseguido nada. Aí eu fui olhar o LinkedIn da pessoa. Gente, totalmente inadequado, com uma série de coisas assim que não deveriam estar lá, inclusive no título, né? Escrito a famosa frase em busca de recolocação, porque isso é uma coisa que não pode constar, não deve constar, né, no LinkedIn da pessoa, porque nenhum recrutador vai procurar quem está em busca de recolocação. Ele vai procurar o profissional e a competência que aquele profissional tem. Então, se você gasta lá um pedacinho do seu título escrevendo em busca de recolocação ou desempregado há X tempo, você está perdendo um espaço que você poderia estar fazendo, vamos dizer assim, o seu marketing pessoal, né? E a outra, então, assim, tinha isso, e a questão das publicações. A pessoa não tinha uma publicação, ela não fazia comentário nenhum, a única coisa que ela fazia era colocar na publicação de outras pessoas o gostei. Gente, então, sabe, quem é este profissional? O que esse profissional tem de diferencial? É lógico, ele vai ter muita dificuldade de arrumar, né, alguma oportunidade de ser chamado para alguma entrevista, porque ele não se mostra, né? Isso que a Flávia falou, o LinkedIn é uma vitrine. Então, se você não se posiciona, se você não se mostra, se você não mostra suas competências, os seus conhecimentos, fica muito difícil de você, né, ser chamado para alguma oportunidade. Quando a gente... deixa eu só complementar, Vera, porque assim, a gente não pode esquecer que o LinkedIn é uma inteligência artificial. Então, é algoritmo que vai mover o LinkedIn. Por isso é muito importante isso que a Vera colocou, da palavra-chave, de você usar lá na sua descrição palavras-chave referente à área que você quer atuar. Porque são essas palavras-chave que os recrutadores usam para buscar os perfis que são adequados. Quando você coloca em busca de recolocação, né, não tem essa palavra, não tem nenhuma palavra-chave que um recrutador use, né, tenha, né, use para fazer essa busca. Então, eu sou um profissional da área de engenharia civil, então coloque engenharia civil. Eu estou buscando uma transição de carreira para o RH. Coloque lá recursos humanos. Então, utilize palavras-chave, porque o LinkedIn é uma inteligência artificial.
né? E como Isso. inteligência artificial, ele utiliza alguns recursos e o principal deles é a palavra-chave. E até o Rogério está perguntando aqui no chat se o termo, o Open to Work, né, na foto de perfil, se ele é ponto negativo ou não. Então, conta aí, meninas, na opinião de vocês, o selinho ajuda na busca, como que funciona? Ó, eu vou falar o que eu penso. Eu acho que ele ajuda e não ajuda, né? Porque, assim, como a Vivian falou, o recrutador ele vai buscar pelas palavras-chave da profissão. Agora, se você quer falar para a rede toda que você está em busca de oportunidade, ele vai ajudar. Por quê? Por exemplo, vamos supor que você tenha um colega de trabalho numa empresa X que você não vê há muito tempo. Ele passa pela rede, ele vê que você está aberto, né, a uma outra oportunidade. Se ele conhecer alguma vaga, ele pode falar assim, fulano trabalhou comigo, é um excelente profissional, ele se encaixa nesse perfil, eu vou indicar essa vaga para ele, eu vou mandar essa vaga para ele. Então, tem esses dois lados, né? A outra coisa também é que, por exemplo, se você tiver empregado e você está querendo buscar uma outra oportunidade numa outra empresa, você tem que ver se é interessante ter um selo Open to Work, porque você pode ser visto pela sua empresa atual e, de repente, isso não ser, né, bem visto pelas pessoas de lá. Então, tem que analisar a situação de cada um e ver o que é mais adequado para cada, né, para cada situação. Né? Então, tem que Eu não sei se a Vivian concorda comigo. Eu concordo, e assim, eu só complementaria, eu acho assim, o selinho, né, vou fazer como a Vera, o que eu acho, né? O selinho, eu acho que ele não ajuda, assim, de maneira tão significativa, mas ele também não atrapalha como a falta de palavra-chave. Então, você ter o selo e ter um bom posicionamento na rede, que a Vera mencionou. Então, você fazer publicações, interagir na rede, por quê? Mais uma vez, eu volto na inteligência artificial. O algoritmo vai fazer com que o seu perfil seja cada vez mais visto, né? Então, diferente de outras redes sociais, quando você curte, comenta, interage de alguma forma com uma publicação, vai aparecendo para todo mundo daquela rede, né? Então, e começa a aparecer com assuntos relacionados. Então, pessoas daquela área começam a ter acesso às suas atividades. Então, o posicionamento e o uso das palavras-chave, eu acho que ajuda mais do que o selo. Mas o selo não atrapalha como você colocar em busca de recolocação. Aí até o Frank falou aqui, né? Então, para quem está buscando recolocação, o selo traz mais benefícios do que problemas, no caso. Sim, não traz problema, na verdade. Não traz problema, na verdade, ele vai ser algo a mais para quem está buscando. Mas exatamente. Aí também, o importante é o quê? Não esquecer de ter o perfil completo, todo preenchido, né? Isso aí conta muito. E a questão do selo é mais visual, né? É o que a Vera falou. Vai ser um complemento, né? Isso. Quem está passando na sua timeline, ela vai olhar e vai ver. Então, ela vai lembrar de você se ela ver uma vaga, né? Mas é um complemento. Então, o seu perfil tem que realmente estar completo com as palavras-chave. Aí as chances aumentam muito, né? A outra coisa que a gente pode falar do LinkedIn é que, assim, no próprio LinkedIn tem os recursos para busca de vaga, né? Então, você tem a maletinha, que você pode, bem no início, né, do LinkedIn, na parte inicial, você tem alguns ícones e tem uma maletinha. Clicando nessa maletinha, você vai, né, ter acesso a várias informações, a várias formas de busca, você tem como filtrar, você tem como fazer networking, né, através dali com as pessoas das empresas onde você quer trabalhar. Então, é rico no sentido de abrir muitas possibilidades, né? Uma outra forma também
é quando você vai nas configurações e você entra em, acho que se não me engano, é configurações e privacidade, que você pode criar, né, alguns filtros, algumas formas de você ser encontrado também. Até, gente, no final da live, se as pessoas quiserem, a gente pode abrir, né, eu posso abrir o meu LinkedIn e mostrar como são, né, esses dois recursos que podem ser usados. E a forma de aprender a usar esses recursos, gente, é indo para lá e, né, é como a gente falava assim, falar no popular, né, e brincando e fuçar lá, né, mexer, brincar. Hoje quando eu estava olhando o meu LinkedIn até para ver, né, dar uma reforçada no conhecimento, para poder estar falando aqui com vocês, eu falei assim, gente, quem olhar, se eu mostrar essa minha tela como estava, ninguém vai entender nada, porque eu tinha lá procurando N profissões, né? Tinha a minha formação, que é assistente social, tinha administrador, tinha auxiliar administrativo, tinha mecânico, porque eu fui, em algum momento, eu fui brincando com isso para ver como essas vagas iam aparecer, como eu poderia fazer esses filtros, né? E a gente precisa fazer isso, até para ter a habilidade de lidar com a ferramenta e também para poder aprender a lidar e fazer o filtro que nos favoreça mais, tá? Uma outra coisa que existe no LinkedIn também e tem em outras redes sociais são os grupos de vaga, né? No LinkedIn, você pode procurar N grupos, eu acho que em quase toda a região tem um grupo de vagas onde as pessoas disponibilizam vagas, onde as pessoas fazem contato, né? Conversam entre si, trocam conhecimentos, né? Trocam informações, e é muito importante a participação nesses grupos também para facilitar o processo, né? Outras redes que são utilizadas também, né? E que tem também grupos de vagas, Instagram e Facebook, né? Às vezes a gente pensa assim no Face como uma coisa muito pessoal, né? Mas existe um lado profissional que rola lá também, e no Instagram também, né? Ter contato, fazer contato com essas pessoas, falar com essas pessoas que você está em busca, né, de trabalho, o que você deseja, o que você está buscando, é sempre importante, porque aumenta a sua visibilidade. Vivian, quer complementar? Não, eu acho que é isso mesmo, Vera, né? Até porque a gente vai falar mais adiante do posicionamento, né? Então, hoje em dia, principalmente agora com a pandemia, que acelerou aí essa era digital, não existe mais rede social pessoal e profissional, né? Tá ficando cada vez muito, né? Exatamente, está cada vez mais evidente, primeiro de tudo, né? Nós somos um só, gente. Não existe a Vivian profissional e a Vivian, né, da vida pessoal. Eu sou única. Então, e os recrutadores utilizam como meio de saber um pouco mais do candidato às redes sociais. E aí vai ser LinkedIn, vai ser Facebook, vai ser Instagram. Então, não existe mais, né, essa divisão de que essa rede é mais pessoal e essa rede é mais profissional. Dá para a gente fazer network e conexão em qualquer lugar. Eu brinco que quando a gente vai, né, cada vez que você faz uma conexão nova ou aceita uma conexão nova, é como se você trocasse um cartão de visita. É isso mesmo. E aí, falando de redes sociais, os grupos de vagas, o que vale muito assim, a atenção é ver grupos sérios, né? Sim, grupos realmente que você sabe que você pode confiar, que você conhece quem é o moderador do grupo, ou se você não conhece, já ouviu falar. Por quê? Infelizmente, a gente sabe que tem pessoas que utilizam os dados, né, de currículos das pessoas indevidamente. Então, é importante nesses grupos de vagas que sejam realmente com aquele intuito de colaborar e transmitir as vagas
realmente que existem, né? Não vagas fakes que a gente infelizmente vê por aí. Então, prestar bastante atenção nisso também. Aqui o Frank perguntou para a gente aqui, aquela publicação que as pessoas fazem lá no LinkedIn, que informa que eles estão buscando emprego e agradece a ajuda. Eu acho que é até a mesma que vem com o selinho do Open to Work, né? Eu acho que é essa, né? Ela ajuda ou atrapalha. Então, no caso, vai depender do posicionamento da pessoa, do que está buscando, certo, meninas? Então, pode falar, Vera. Em relação a isso, eu tenho assim, tem uma coisa que acontece no LinkedIn que eu não gosto muito, né? Por exemplo, a pessoa que toda semana publica o currículo dela e pedindo uma oportunidade. Ou, às vezes, a pessoa que você não conhece, por exemplo, comigo já aconteceu muito, das pessoas mandarem, interagirem comigo, eu sempre respondo a todos os comentários nas minhas publicações, então tem muita gente que interage, né? E, às vezes, as pessoas falam assim, eu vou te enviar meu currículo, você me indica para alguma vaga? Eu falo assim, olha, primeiro, eu não sou recrutadora, né? E a outra coisa, como que eu vou indicar alguém que eu não conheço? E aí, normalmente, eu retorno para a pessoa falando assim, olha, eu posso te ajudar de uma outra forma. Siga as minhas publicações, utiliza assim, o que eu falo, o que outras pessoas os recursos, falam, né, coloca também. isso em prática e você vai ser ajudado. Porque não adianta você pedir para alguém que você não conhece, que nunca trabalhou com você, que não sabe das suas habilidades, para essa pessoa te indicar, fica muito difícil, né? Isso é bem complicado, né? E as pessoas às vezes não entendem isso. Então, assim, qual é a melhor forma de ser ajudado no LinkedIn? Fazendo isso, pega as pessoas que escrevem, que falam sobre carreira, que falam, né? Tem muita gente boa fazendo isso, o próprio Colab mesmo. A gente tem a live do ano passado que a gente explicou o LinkedIn todinho, né? Isso. Como faz. Então, usar esses sites, usar esses projetos, as pessoas que escrevem, para você poder se capacitar, você fazer um posicionamento melhor para você poder ter resultado. Agora, pedir indicação, contar aquela história triste. Gente, a vida é ruim. Eu acho assim que muita dificuldade, né? Isso não vai favorecer, né? Então, assim, o que acontece? Muitas vezes você pensar o seguinte: eu conheço você de algum lugar, né? Então, eu conheço, convivo, já trabalhei com você. Aí é diferente quando eu vou indicar você, né? Porque eu trabalhei, eu vi o que você está fazendo. Agora, numa rede social, você fazer indicação é muito vago, né? Porque se você não trabalhou com a pessoa, então é complicado você realmente indicar um currículo de uma pessoa. Então, a nossa dica, atualiza, deixa todo o perfil completo, todo preenchido, né, com as palavras-chave, o que a gente está batendo bastante nessa tecla. Por quê? É você com você se planejando, né? E aí o recrutador vai aumentar as chances dele te localizar. Até que o Rogério está perguntando, né, sobre o perfil campeão no LinkedIn. Se para os recrutadores, ele é um quesito de procura. O que você acha, Vivian? Não é um requisito de procura, mas vai fazer com que o seu perfil apareça mais vezes, para mais recrutadores. Mas para o recrutador não importa se o seu perfil é campeão ou não, ele precisa estar aderente à vaga. Né? Isso. Uhum. E aí, quando a gente fala, né, dessa questão do LinkedIn, dessas indicações, da publicação do currículo, gente, o LinkedIn é o seu currículo. Né? O seu currículo tem que ser extraído do seu LinkedIn. Então, todas as suas informações precisam estar no seu LinkedIn e, de acordo com cada vaga, você vai pensar as informações que são mais importantes e correlatas para fazer o seu currículo para mandar para uma empresa. Mas o seu LinkedIn tem que ser o seu currículo mais completo, não é, Vera? Sim, tem que ser o seu currículo mais completo.
E você falando isso, Vivian, eu lembrei de uma coisa que uma colega que é recrutadora falou esses dias atrás num grupo nosso, né? Ela falando assim, gente, as pessoas não atualizam telefone e e-mail. É fundamental isso, né? Com certeza. Então, escreva. Mudou o número do telefone, na hora vai lá e muda o telefone. Deixar um telefone de recado também é super importante, porque Sim. você pode estar numa área que a comunicação não seja muito favorável, né? E você ter chance, não precisa, sei lá, colocar 10, né, telefones, mas pelo menos um de casa, um que tem alguém o dia inteiro próximo desse telefone, para que seja uma forma de você ser encontrado também. Isso é importante, né? Não, pode falar, Vera. Em relação a essa questão do perfil campeão, o perfil campeão não tem mistério nenhum, é só você preencher todos os dados que o LinkedIn coloca como obrigatório, né? E que às vezes as pessoas não sabem nem utilizar aquilo da melhor forma, né? Que numa forma que beneficia ele. Mas assim, não tem muito mistério, é preencher o LinkedIn da forma como ele tem que ser preenchido, é usá-lo de uma maneira correta e assertiva. Né? Eu queria só acrescentar um ponto no que a Vera colocou, de você enviar o seu currículo, né, sem conhecer a pessoa, pedindo indicação. Isso não é network, gente. Muita gente acha que isso é fazer network, e não é. Então, fazer network é você ir lá e mandar uma mensagem para a Vera. Olha, Vera, eu vi a sua publicação e eu queria saber um pouco mais. A gente pode conversar sobre isso. Fiquei com uma dúvida. Aí fazer um comentário, né, na publicação de alguém que é da área que você está, né, buscando recolocação ou está transitando, né, a sua carreira para essa área. É você se conectar com essa pessoa. Então, eu estava contando para a Flávia, antes da gente começar, eu conheci a Karina, né, a Karina Rodrigues, através de um vídeo que eu busquei no YouTube para dar uma aula, porque eu sou professora no técnico em RH, então eu estava buscando um vídeo de um tema, achei um vídeo da Karina, usei para minha aula e muito, e já procurei ela no Instagram, achei ela no Instagram, ela tinha o projeto da Conversas Apoiadoras, me inscrevi e pedi para conversar com ela, e hoje ela é a minha mentora de RH. Então, assim, porque foi uma pessoa que eu me identifiquei, que eu gostei do trabalho, eu fui ler, entrei no site dela, eu falei assim, opa, essa pessoa que eu preciso me conectar nesse momento para enriquecer aí o meu conhecimento mesmo, uma pessoa que eu quero me conectar. Então, isso é você fazer esse networking, né? Isso, não, é um ótimo ponto que a Vivian trouxe, gente, porque, assim, realmente, e o network, ele não pode começar só no momento que você está desempregado. O network, ele tem que ser constante. Então, assim, se você conhece outras pessoas na rede, comenta com eles que você gostou, o que te chamou mais atenção nas publicações. Isso que é network, porque aí você vai fazendo com que as pessoas vão te conhecer, você aparece mais também no feed das pessoas, né, na timeline. Então, assim, a sua opinião, a sua sugestão, o que você gostou. Então, assim, é muito importante. Isso é o network. E, realmente, o envio de currículo privado ou que seja publicado, ele não vai ajudar você, né? Então, isso é muito importante a gente deixar claro, né? E aqui a Feliz colocou uma pergunta aqui, colocar palavras-chave ou jargões. Isso chama a atenção do recrutador ou afasta? E aí, meninas, o que vocês falam sobre os jargões aí? Palavras-chave, jargão. Isso mesmo. Então, até para esclarecer, o jargão, Felícia, muitas vezes, o recrutador vai falar assim, bom, ela fez um copia e cola, né? Copiou e colou. Então, assim, é uma frase usada, é uma coisa já que já está batida. Então, assim, palavras-chave vai chamar a atenção do recrutador, porque aí ele vai ver o quê? A vaga, para você entender, né? A gente busca competências, né? Habilidades, competências que você tem. Então, isso é importante, são essas as palavras que você vai colocar, né? Então, quais são essas habilidades,
as suas competências, para chamar a atenção realmente e fazer esse algoritmo te alcançar no LinkedIn, né? Sim, eu vou dar um exemplo do meu, né? Eu, por exemplo, como eu trabalho na instituição que trabalha com inserção de jovens no mercado de trabalho há 16 anos, se vocês entrarem no meu LinkedIn, a primeira coisa que tem lá, especialista em programas de estágio e aprendiz, que é o que eu faço há 16 anos. Então, é isso, é você colocar, né, qual a sua área de competência, de habilidade e também o que você está buscando. Isso, bom exemplo. Bom, outra pergunta aqui, os recrutadores entram em contato por ligação, por WhatsApp, por e-mail, qual é a melhor forma que eles têm utilizado? Aí vocês que estão mais à frente. Eu, como recrutadora, rapaz, a gente tem feito até sinal de fumaça. Para conseguir localizar as pessoas. Para localizar o candidato que a gente precisa. Mas, geralmente, é feito o contato, né? Brincadeiras à parte, por e-mail e contato telefônico. O WhatsApp tem vindo muito forte, porque a gente percebeu que o e-mail, em dados momentos, em dados perfis, acabou no desuso, né? As pessoas estão usando muito mais o WhatsApp do que o e-mail. E como acontece, né, aumentou ainda mais aqueles telefonemas de telemarketing, a gente acaba enfrentando uma dificuldade de atendimento da ligação telefônica, porque é um número desconhecido, e aí a pessoa, porque agora não é mais só o 011, né? Antes era só o 011 que ligava do telemarketing, agora não, o telemarketing avançou e eles estão usando o DDD local. Então, quando o telefone é desconhecido, a gente tem uma dificuldade, né, para o pessoal atender. Então, o e-mail e o WhatsApp vem ganhando força. E, assim, já vou até aproveitar e fazer um pedido como recrutadora para vocês. Atendam, gente. Se for telemarketing, vocês desligam. Mas atendam os números. Na dúvida vai, né? E se vocês estão em busca de recolocação, deu aquele telefone como um telefone de contato, atende, porque pode ser a sua oportunidade. E às vezes o recrutador não tem tempo. Ah, não consegui falar por telefone, vou mandar um WhatsApp, vou tentar. Às vezes não tem tempo, às vezes ele está com uma pilha assim, ó, de currículo. Ah, não consegui falar, próximo. E aí você perde, às vezes, a oportunidade que é a oportunidade da sua vida, que você está esperando. Ô, Vivian, só para brincar um pouquinho, a gente pode dizer assim, a fila anda. Anda, isso mesmo, né? Gente. Porque não, se você... e a gente fala disso, até um exemplo dando no próprio projeto, né? A gente faz aqui no Colab, nós temos uma parte de apoio para quem está buscando recolocação. Não só recolocação, mas assim, também outras oportunidades. Então, a pessoa se cadastra no site, né? E depois o voluntário faz o contato. E muitas vezes a gente não consegue. A gente tenta e as pessoas não atendem. Então, vale, né, esse toque também para que a gente fique mais atento, né, da onde está vindo as oportunidades, né? Então, ficar com um chamadinho de atenção e um ponto de atenção. Bom, vamos caminhar mais um pouquinho, né? Então, gente, além das redes sociais, disso que a gente já falou, a gente vai voltar a falar nisso, né, um pouquinho mais à frente, mas existem outras formas da gente buscar, né, essas vagas, que são sites especializados em recolocação. Aqui a gente citou alguns que nós conhecemos que são gratuitos, tá? Mas fazendo um reforço bem legal. Gente, não está fazendo propaganda deles, tá? Não tem nada a ver com o nosso projeto, a gente não tem vínculo com eles. São só sugestões, né? Porque nós conhecemos, nós sabemos que eles trabalham de forma gratuita, que são sites confiáveis, né? Que as pessoas têm respostas e têm alguns resultados com eles, mas que a pessoa precisa olhar e ver se interessa. Então, a gente tem o vagas.com, o Infojobs, o Trabalha Brasil, o Embed, o Emprega Brasil, o Banco Nacional de Empregos, um específico para pessoas com deficiência, né? Esse Emprego Ligado, GuVagas e GUP. Esses são alguns, pode ser assim que exista até outros. Agora, é uma coisa muito importante vocês
prestarem atenção, porque às vezes a pessoa pode acontecer de você receber o telefonema de algum lugar, a pessoa fala assim, eu vi seu perfil, eu tenho uma vaga X, não sei o quê, mas para eu te indicar essa vaga, você tem que pagar tanto, né? Pelo amor de Deus, não entra nessa história, Corre. que aí pode ser furada, né? Não sei se Vivian tem como complementar isso. Só se eu for complementar assim, Vera, corre que é cilada, Bino, igual que a gente vê na internet. Porque isso não... mesmo, a tem que gente ficar muito atento a isso, né? Sim, muito. Principalmente agora, né, que a gente teve alguns vazamentos de dados recentes, né, Flávia, que a gente não pode esquecer que dados muito importantes nossos foram expostos, né? E aí o número de golpes aumentou. Então, fiquem atentos mesmo. Às vezes a gente está tão desesperado, né? Porque a gente está em busca daquela oportunidade que às vezes a gente não raciocina direito. Não, tem que pagar, é só R$50, por exemplo, e acaba pagando e não vai dar em nada. Isso mesmo. Então, se você se cadastrou num site gratuito, então tenha certeza que todo o processo vai ser gratuito. Isso mesmo, Exatamente. Não pode deixar se enganar. Bom, então, como que a gente extrai assim o melhor dessas vagas, né? Primeiro, estudando o perfil delas, né? Como que você vai estudar esse perfil? Olhando essas vagas que estão disponíveis, vendo o que elas exigem, quais são as competências que você tem que são aderentes àquela vaga, né? E usando e abusando no seu currículo, no seu LinkedIn, das palavras-chave dessa que se relacionam a essa vaga, né? Para mostrar que você tem aderência a ela. No site vagas.com tem eu não sei como é que eu falo o nome, esqueci agora a palavra. Né? É um recurso, ferramenta, né? Que é a ferramenta, que é o mapa de carreira. Lá você encontra a descrição da função, né? do cargo que você deseja, com todas vamos dizer assim, as palavras-chave daquele cargo e uma descrição mais formal. Ele te dá, inclusive, qual o posicionamento do cargo no mercado de trabalho. Então, vale a pena dar uma estudada, né, através desse recurso também, para você ficar atento, principalmente na hora de preencher o seu currículo e na hora de usar as palavras-chave no LinkedIn, né? Porque lá você consegue perceber quais são as palavras-chave mais usadas para aquela função, né, ou para aquele cargo. A outra coisa também, gente, é não ficar panfletando o currículo, né? E mandando coisas para todas as vagas. Por quê? Para você ter alguma chance, o ideal é que você tenha pelo menos 80% de aderência das suas competências, das suas habilidades à vaga que você está concorrendo, para você ter uma chance real, né? Então, assim, apareceu uma vaga, mas exige inglês fluente. Eu não tenho inglês fluente, gente, nem manda, né? Porque se é um requisito primordial, né? Não vai adiantar você dizer que eu preciso do emprego, eu tenho necessidade, eu posso aprender o inglês. Não, agora, se você percebe que, por exemplo, você quer um cargo e que hoje a exigência que você tenha pelo menos um inglês intermediário ou um inglês fluente, e você não tem essa habilidade, estipula um tempo para você adquirir essa habilidade, né? E aí vai buscar um curso que seja online, que seja gratuito, ou um professor particular, uma forma de você adquirir essa competência o mais rápido possível para você poder
se candidatar a essas vagas, né? Quando a gente fala em aderência ao perfil, eu sempre gosto de colocar, porque tem uma síndrome chamada síndrome do impostor, que acomete muitas das vezes nós mulheres, né? Então, quando a gente fala em 80%, é 80% mesmo, gente. Porque muitas vezes a gente também olha uma vaga e vê lá os requisitos e fala assim, eu tenho só 80% de aderência. Não, você tem 80% de aderência. Né? Eu tenho 85% de aderência, então você não precisa estar 100% aderente. Então, vou aproveitar do exemplo que você colocou, Vera, do inglês. Se lá está falando que é imprescindível que tenha o inglês e você não tem, aí, de fato, não mande. Mas se fala que é desejável o inglês, por exemplo, mas você não tem o inglês, mas tem todas as outras, então manda bala. Exatamente. Não deixa de mandar. Ficar atento a esses detalhes da vaga, né? Exatamente. Exatamente. E um dos pontos que a Vera falou assim, de estudar o perfil da vaga, isso é super interessante, até mesmo para quem está em transição de carreira. Por exemplo, você almeja ser um gerente, né, de uma determinada área. Então, você está trabalhando, mas você quer ser um gerente, você quer ser ter um outro cargo. Então, comece a estudar a divulgação das vagas sobre esse cargo que você tem interesse. O que esse cargo exige? Então, esse cargo está exigindo tais formações, tais cursos, tais habilidades. Então, você já vai começar a cuidar do seu planejamento de carreira, né, para a vaga que você quer. E já ajuda. E quem está em recolocação, quem está buscando, aí intensamente, realmente, ver o perfil da vaga do cargo que se enquadra e realmente que tem interesse, né? Ficar muito atento a isso. Se conecte com gerentes, né, se conecte. Isso vai saber o que essa pessoa está fazendo, qual caminho ela percorreu até ela ser gerente. Isso. Que ela tá, né? Qual foi a trajetória? Então, se conecte também. Isso é network. Isso é network, gente. Isso tá? Aí tem até alguém que colocou aqui no chat, né? Network tem que ser... não pode ser interesseiro, né? E é engraçado, né? A gente fala assim, sempre a gente tem um interesse, né? A gente não pode mentir, né? Que a gente não tem interesse. Sempre por trás a gente sempre tem um interesse. Interesse em crescer, interesse em ser melhor, né? Em progredir. Mas não pode ser aquele network que espera tudo em troca, né? Tudo que é em troca. Sim. Não, é o network que você realmente se relaciona com a pessoa e você tem realmente, você se interessa pelo que ela publicou, pelo que ela divulga nos vídeos. Então, tem um interesse que seja verdadeiro, né? Isso que é importante, né? Eu acho que é um interesse no seu próprio desenvolvimento que aquela pessoa pode proporcionar, e não as portas que aquela pessoa pode abrir para você, porque isso passa do interesse para o oportunismo, né? Isso mesmo, tem que diferenciar isso. Muito bom. Muito bom. E a outra coisa, gente, é pesquisar sobre a empresa, né? Por quê? Às vezes você vê uma vaga de uma determinada empresa, você não conhece, aparentemente é uma coisa legal, mas você precisa ver se aquela empresa, né, pratica os valores que você pratica, se ela tem uma boa imagem no mercado, se existe alguma reclamação a respeito do trabalho dela, o que as pessoas falam dessa empresa, para você também não entrar numa furada, né? Porque, às vezes, vamos dizer assim, a oferta ela é muito tentadora, mas quando você vai olhar os detalhes, às vezes a coisa não funciona bem daquela forma. Então, é muito importante você ficar atento a isso também, né? Porque a contratação ela é um relacionamento que é via de mão dupla, né? Então, tem o interesse da empresa, vamos dizer assim, no seu trabalho, mas tem você que tem interesse naquela empresa também. Se é uma empresa, por exemplo, que fala que oferece benefícios, mas no fundo não oferece, né? Será que isso te interessa?
fala que é uma empresa que, por exemplo, é uma empresa que é a favor da diversidade, mas é uma empresa que age com preconceito com as pessoas que trabalham nela, né? Enfim, tem N situações. Então, é importante a gente saber onde a gente está pisando. E falando assim de pesquisar sobre a empresa, uma outra coisa que é muito importante, depois eu queria que a Vivian comentasse da experiência dela, é você ir para um processo de seleção, para uma entrevista, alguma coisa, sem conhecer absolutamente nada da empresa, né, que você vai trabalhar. Então, você tem que saber, né? Eu trabalho numa instituição, que é uma instituição do terceiro setor, e a gente não tem um processo seletivo grande, não acontece. Eventualmente, contrata uma pessoa ou outra. E eu tenho feito essas entrevistas de contratação. E eu fico assustada, porque as pessoas, às vezes, já vêm até meio que indicada para aquela vaga. Eu estou fazendo uma entrevista que eu sei que é só para ver se a pessoa está alinhada com aquela coisa toda. E a primeira coisa que eu pergunto, o que você sabe da nossa instituição? E, gente, normalmente eu recebo a resposta, eu não conheço. E aí, como que você vai para uma entrevista de emprego, seja lá onde for, pode ser no lugar mais simples possível, pode ser sei lá, num supermercado, né? Qualquer lugar, mas você não conhece aquele, né? Não sabe qual é o objetivo dela, qual clientela que ela atende, para onde que ela, né? Que área que ela é voltada. Gente, como assim? Então, não dá para ir despreparado. O que você acha, Vivian? Quando a gente fala de seleção estratégica, que é o que a gente, né, vive hoje na grande maioria das empresas, Vera, tem essa pergunta sua e tem uma outra também que os recrutadores ficam assim, ó, com a resposta, que é quando você pergunta assim, por que você veio para a entrevista? E aí o candidato fala assim, porque eu estou precisando trabalhar. Todo mundo precisa trabalhar. Porque eu preciso do dinheiro, né? Esse não é o motivo, gente, que vai convencer o selecionador, tá? Porque é nesse momento que você fala, porque eu vi lá na missão, visão e valores de vocês que tem tais valores que são condizentes com os meus, né? É o famoso fit cultural, que agora na pandemia também ficou, né, super falado aí. Então, por que você quer essa vaga? Por que você escolheu essa empresa? Nas mentorias que eu dou, eu sempre falo, não é só a empresa que te elimina do processo, você também elimina a empresa no processo seletivo. Então, precisa haver, sim, essa conexão, né, com o público-alvo da empresa. Então, eu estou procurando emprego, estou desesperado, estou precisando de dinheiro, porque o que paga a conta é dinheiro, e aí eu vou, né? Surgiu uma vaga de assistente administrativo numa empresa que trabalha com público 50 mais. Vamos trazer aqui para a nossa realidade. Mas eu não tenho trato, eu não consigo, eu não... muita gente, eu não tenho paciência para lidar com esse público, então... O que você vai fazer lá? Você vai lá só pelo dinheiro? Hoje, o selecionador não busca mais. Na verdade, acho que nunca buscou, né? Mas hoje tem sido disseminada mais essa cultura. Mas a gente não busca mais o candidato, porque o candidato que você percebe que ele está só interessado no salário. Que esse é o candidato que ele está buscando um emprego e não um trabalho. Ele está buscando a condição de estar empregado. E aí, na hora que alguém oferecer mais, ele vai deixar você na mão e vai embora. Vai deixar a empresa e vai embora, né? Uhum. Exatamente. Então, assim, o recrutador, ele está em busca exatamente disso, Vera, do candidato que ele tem algum interesse naquela empresa. Ele pode estar interessado no salário? Com certeza pode. Mas ele precisa ter um interesse a mais, para que a empresa entenda, para que na seleção fique claro que ele também está ali para contribuir de alguma forma. Exatamente. Muito bom, meninas. Esse ponto é bem importante mesmo, né?
Porque se você não conhece a empresa, você chega, a mesma coisa, você vai na casa de uma pessoa que você não conhece. Quando você conhece, é muito mais fácil você começar a conversa, as coisas fluem naturalmente, né? Então, se você chega na empresa e você já conhece, isso já vai ajudar você a ter um diálogo ali com o recrutador, né? Ele vai falar, nossa, que legal, a pessoa veio para que ela pesquisou antes, então já é um ponto positivo, né? E essa questão realmente que até vai ser o tema do próximo slide que as meninas vão colocar aqui, que é o fit, né? A cultura, os valores da empresa, né? Que não é só a empresa que te elimina, mas às vezes você participa de alguma entrevista e você fala, não, essa empresa não é para mim. Então, porque você também tem os seus valores, né? Tem a sua cultura, o seu estilo. Então, é os dois lados, né? Não é só um lado. Flávia, esse exemplo seu me fez lembrar daquelas festas de final de ano que você faz amigo secreto e você sai com uma pessoa que você não conhece. A dificuldade que é para você conseguir pensar num presente. É a mesma coisa. Isso aí, né? O que eu vou entregar nesse lugar que eu não conheço, não sei o que eles estão buscando, o que ele está esperando, o que ele gosta. É isso mesmo, Vivian. Ô, Vivian, recentemente eu fiz uma entrevista para atendente de telemarketing, né? E a pessoa mais jovem foi a pessoa que me respondeu essa pergunta sobre o que ela conhecia da empresa. E ela falou, ela me deu uma resposta que eu falei assim, gente, essa menina vai dar certo. E tanto é que das 4 que foram contratadas, ela foi a que está dando o melhor resultado. Né? A gente já fez uma avaliação e olha como foi a resposta dela. Eu perguntei, falei assim, o que você conhece da associação? Ela virou e falou assim, eu conheço muito pouco. Eu moro aqui na cidade há 1 ano, mas eu acompanho o trabalho de vocês pelas redes sociais. Aí eu falei assim, bom, pode até ser que não seja verdade, mas ela procurou saber, e foi a única. Ao passo que eu tive nesse mesmo grupo de seleção, uma pessoa que foi nossa jovem aprendiz durante 1 ano, e ela não soube falar nada a respeito. Ela travou. Gente. Né? Bons exemplos assim, que vocês trouxeram, é isso mesmo, Vera. Né? Como que você, né, não se prepara para uma entrevista, como que você... ou até mesmo no caso dessa jovem aprendiz, né? Gente, ela trabalhou 1 ano, né? E ela não soube falar absolutamente nada. Ela tinha que ter isso na ponta da língua, porque ela teve 1 ano para conhecer, né? Então, assim, muito complicado. E a gente que já está, vamos dizer assim, mais maduro, né? A gente não pode cometer esses erros, né? A gente tem que usar da nossa experiência, até pensar todos os processos seletivos que já passou, ou que vivenciou, que conheceu histórias e aproveitar disso para usar os melhores recursos que a gente tiver. Né? Isso mesmo. Então, vamos lá, que temos mais um pouco ainda para a gente fechar a nossa live de hoje, nossa oficina. Então, peraí, aqui a gente já foi, aqui... O que não pode faltar, né? Tem um antes, então, aí. Isso. O que é necessário o currículo para cada vaga? E aí, gente, o que vocês acham? Sim. A gente já falou disso, né? Você vai estudar a vaga e você vai, principalmente, gente, porque as pessoas sênior, elas têm muita experiência. Então, você não vai apresentar um currículo com 5 páginas, com 6 páginas. Você vai fazer um currículo colocando aquelas experiências, aquelas competências que são aderentes à vaga que você vai concorrer. Você vai ter muito material para poder adaptar uma vaga ou outra, né? Por isso é importante estudar a vaga e fazer o seu currículo da melhor maneira possível, né? Buscando a aderência àquele cargo.
Então, aqui a gente coloca sugestão, mapas.com carreiras, né, que é um lugar muito legal que dá para você procurar essas palavras-chave, se você tiver dificuldade, né, e fazer essa adaptação. A outra coisa também é questão de cultura e valores, né? Que a gente já falou um pouquinho também. Então, assim, ver os valores da empresa e ver os seus valores também, né? Se der match, né? Como a gente fala, se der, né? Grudadinho lá um com o outro, beleza. Então, né? Vamos. Agora, se você vê que não é bem aquilo que você estava procurando, você pode recusar também, não tem problema nenhum. Tem. Né? Aqui tem um comentário aqui que algumas vagas elas ficam no LinkedIn até às vezes por mais de 30 dias. É normal, gente? Ou se não é para desacreditar mesmo? O desespero do selecionador é normal. Porque às vezes a gente não consegue encontrar, né, o candidato que a gente precisa. Às vezes fica passa, né? Às vezes até mais de 30 dias, dependendo da vaga que é, porque às vezes tem uma complexidade, né? A posição às vezes exige coisas específicas que a gente não encontra profissionais que estão com aquela especificação da vaga, né? Então, é para vocês verem como é algo complexo, né? O exemplo é o inglês fluente. É um requisito que, às vezes, quando ele está como um requisito imprescindível, é um requisito que, às vezes, faz com que a vaga fique por muito tempo em aberto. Infelizmente. Né? Então, vamos para o próximo slide. A questão da aderência a gente já falou, né? Falamos bastante. Então, assim, ó, o que não pode, né? Vamos dizer assim, vou falar do currículo, de como esse currículo é interessante, né? É importante você ter o currículo adequado e o que não pode faltar nesse currículo e o que você não deve colocar. Então, ó, o que não pode faltar? A identificação. E aí, gente, identificação, lembrando que telefone e e-mail fundamental, né? Não esquecer disso. Objetivo profissional, competências, né? Resultados alcançados, o próprio link do LinkedIn, né? E os trabalhos voluntários que você já fez, porque muitas vezes a pessoa está procurando um emprego, mas ela não tem a experiência naquela área, ou ela está fazendo uma transição, ela pode usar o trabalho voluntário como uma forma de demonstrar que ela tem a experiência que é solicitada, né? O que não deve ser colocado? Estado civil, número de filhos, né? Se tem filho, se não tem filho, número de documentos, pretensão salarial, referência profissional e a palavra currículo, né? Porque na minha época, lá atrás, a gente fazia, né? Currículo, vídeo, não sei o que e tal. Agora não existe mais, a coisa é mais objetiva. Uma outra coisa, gente, é questão de endereço, não colocar endereço completo, né? Então, no máximo, coloca assim, bairro e cidade, mas não coloca CEP, não coloca número de casa, número, né? Não dá margem, né, para isso. Isso vai ser assim, no momento da contratação, eles vão te pedir um comprovante de residência, uma coisa assim. Então, no currículo, não é necessário colocar. Bom, é isso. Tem mais alguma coisa? Vou só dar uma dica, Vera, que muita gente fica em dúvida. O que eu coloco no objetivo profissional? Né? Sim. Muita gente tem essa dúvida. Você pode colocar o seu objetivo de fato, né? Em poucas palavras, gente, uma frase curta, assim, ou até mesmo utilizar o cargo que você está se candidatando. Então, analista financeiro.
pode colocar, objetivo profissional, analista financeiro, né, que é o nome da vaga. É isso que a gente bate muito na tecla de você sempre personalizar o seu currículo de acordo com a vaga. Não dá, né? A gente não vive mais um momento em que você pode fazer um único currículo e mandar para todas as vagas que você está se candidatando. Você precisa personalizar, porque hoje o mercado de trabalho ele é extremamente concorrido. Então, o selecionador ele recebe um número muito grande de currículo. E ele vai começar a fazer, né, o filtro dele pelo quê? Pelas palavras-chave, se o objetivo está de acordo com aquela vaga, se as experiências, né, se as competências. Então, por isso que a gente precisa, sim, personalizar. Não dá para ser um só. Eu sei que muita gente não gosta, né, quer fazer um panfletinho lá, tira várias cópias e encaminhar, mas se você quer efetivamente se recolocar, se inserir, transitar de carreira, você precisa, né, ter esse cuidado da personalização do seu currículo. Isso mesmo. E a outra coisa, Vivian, que é importante falar também, o currículo o mais simples possível, Sim, né? preto no branco. Branca, escritinho de preto, não precisa colocar letra nem muito grande, nem muito pequena, um tamanho aí, fonte 11 ou 12 no máximo. Exatamente. E não fazer aqueles currículos todos customizados, colorido, com não precisa de borda, borda, foto, nada, né? Disso. É assim, o mais simples possível, né? Para facilitar a leitura e preferencialmente seguir essa ordem, porque os recrutadores, eles têm um hábito, né? E eles têm um tempo curto para olhar o currículo, então eles já estão habituados com um determinado padrão, e isso Sim. facilita muito a vida deles. E facilitando a vida deles, a sua chance também acaba sendo, né, maior. Aumenta, né? Sim. Né? E a gente colocou aqui, né, de não colocar a pretensão salarial, mas algumas vagas pedem. E aí que entra mais uma vez a personalização. Então, se a vaga pediu, você tem interesse, aí precisa colocar a pretensão. Ah, mas como que eu vou colocar uma pretensão? Eu tenho medo de colocar muito ou de colocar muito pouco. Primeiro, você fazer um estudo da sua necessidade financeira, porque também não adianta você colocar um salário mínimo se aquilo não vai, de fato, te atender, né? Só para ter a chance de ir para a entrevista. Então, primeiro de tudo, fazer essa análise financeira do que é bacana para você. E se isso que é bacana para você, aí você parte para uma pesquisa, né, salarial mesmo, que você consegue facilmente encontrar aí no Google, né? Você busca lá pesquisa salarial e vê se está dentro da média daquela vaga que você está se candidatando e faz uma média aí entre os dois valores. Isso mesmo. E a gente falando aqui do que não colocar, né? A gente fala muito dos dados pessoais, mas Sim. por questões realmente de segurança, né? Porque para não ficar, porque dependendo do ambiente que está o currículo, então para não ficar exposto aos dados das pessoas, né? Então isso é muito importante. Teve até um caso, eu não sei se vocês se recordam, acho que foi em 2019, de uma mãe que estava passando no shopping. E aí ela viu o nome da filha na etiqueta de uma bolsa na vitrine. Ela estava passando na porta de uma loja do shopping. E aí ela entrou, a filha dela, é um super desrespeito isso, né? A filha dela tinha deixado um currículo lá e eles usaram o currículo como rascunho para fazer a etiqueta da bolsa, a etiqueta de preço da bolsa. Então, é muito complicado, né? Então, assim, a gente tem que tomar todo cuidado com os dados, né? E aí, assim, tem algumas vagas, por exemplo, que tem as plataformas que exigem preencher, né? Então, aí é muito da empresa, né? Tem empresa que, às vezes, contrata uma plataforma que aí você tem que preencher. Então, aí vai de você entender se realmente se interessa essa vaga, se você vai preencher ou não, né? Mas algumas, né, acabam solicitando alguns dados, não todos, mas algumas coisas, às vezes, eles solicitam, né, para fazer o processo, né, Vivian? Isso, e aí, assim, é importante colocar, claro que, né, infelizmente, a gente tem que lidar com os mal intencionados, mas muitas das vezes, para essa plataforma, por ser uma inteligência artificial, é importante para quê? Para filtrar. A partir do momento que você faz o cadastro nessa plataforma, você fica disponível para o banco de dados todo da empresa, né? O banco de dados de vaga,
para aquela empresa. Então, por isso que às vezes pede um cadastro mais completo, até para na hora da admissão facilitar, porque já tem as informações ali para buscar. Isso, ótimo. Uhum. Vamos seguir? Ué. Travou aí, Vera? Bom, então, como extrair o melhor, né, desse mundo digital? A primeira questão é a gente pensar bastante na apresentação, né? Tanto na nossa apresentação na rede, na nossa apresentação de um currículo, como a gente se coloca nas redes sociais, né? Na forma como você se posiciona, né? Às vezes assim eu tenho visto algumas coisas, principalmente assim relacionadas a jovens, que eu fico um pouco assustada, né? Porque às vezes é um profissional bom, que tem um perfil profissional bom, mas como ele se posiciona na rede em outros assuntos, ele se fica numa situação assim que ele fica muito exposto, né? Perde credibilidade, né, Vera? Perde Vera? credibilidade, exatamente. E é difícil você falar isso para o jovem, porque às vezes ele não aceita, né? E da mesma forma, tem também adultos que às vezes ficam meio sem noção e acabam acontecendo o mesmo tipo de situação, né? Uma outra coisa também, gente, é não deixar, por exemplo, o LinkedIn sem uma foto, tomar cuidado com a foto que é colocada, né? É assim, você vai ser muito engraçado, porque tem uma coisa assim, que às vezes eu percebo na mulher e uma coisa que eu percebo nos homens, né? Falando de foto. Por exemplo, a mulher é quando ela vai muito linda para uma festa, né? Ela tira aquela foto e coloca aquela foto de festa lá no LinkedIn. Gente, às vezes ela está hiper maquiada. Há um tempo atrás aconteceu isso com uma pessoa que eu orientei. Ela estava com uma roupa tipo tomara que caia, ou com uma alcinha só, super maquiada, não sei o quê. Eu falei assim, olha, troca essa foto não está legal, você está linda nessa foto, mas não é uma foto para o LinkedIn. E aí ela trocou. E depois que ela trocou, depois que a gente acabou a consultoria, ela me deu um retorno, ela falando assim, Vera, você sabe que depois que eu troquei aquela foto, eu fui muito mais abordada? Isso é muito legal, né? Você vê resultado. A outra forma é, por exemplo, para o homem. Ele vai trabalhar como mecânico, por exemplo. Né? Vou dar um exemplo assim, bem simples. Aí ele vai e coloca uma foto de terno e gravata. Né? Gente, não é. Então, a foto do LinkedIn, ela é uma foto que você vai tirar numa parede lisa, né? É assim, até com uma roupa, uma blusa contrastante, porque você não vai tirar uma foto da cor da parede, mas você, né, usa assim a roupa que você vai trabalhar no dia a dia. Mulher faz uma maquiagem leve, que mostre o teu rosto realmente, porque tem maquiagem que às vezes ela transforma tanta pessoa que você tem a sensação que não é ela, né? Que você não reconhece. E para o homem também, não vai. Outro dia eu vi uma pessoa que pediu conexão comigo, um homem, a foto dele de LinkedIn de camiseta regata. Não é adequado. Tem né? que ser uma foto Às profissional, né, Vera? Então, assim, lembrar bem que nas redes sociais, cada rede tem um determinado público. E quando a gente está falando de busca de trabalho, de LinkedIn, é muito profissional. Então, né, tem esses cuidados que a Vera está falando, é muito importante, né? E a apresentação aqui, quando a Vera falou também, eu bato no ponto que a Vivian colocou. O próprio currículo, gente, né? Então, ser um currículo simples. Então, a apresentação sua de postura como profissional
e o seu documento ali, que é o currículo, o seu perfil também, né? A outra questão é a da capacitação. Se você quer uma determinada vaga e você não tem aquela competência ou aquela habilidade, se capacite. Né? Hoje tem muitas chances, gente. As chances de curso online, né? E para as pessoas não interessa se você fez um curso gratuito, se foi online, não. Eles querem saber se você tem aquele conhecimento. Né? Tem algumas vagas que, por exemplo, exigem um Excel avançado. Se você não tem essa habilidade, faz um curso, cria a oportunidade, né? Eu preciso, sei lá, desenvolver Agora tem o Power BI, né? Que o pessoal tem pedido muito. Gente, eu não ouvi falar disso. Procura fazer um curso. Tem cursos rápidos, às vezes em um mês ou menos você consegue, né, adquirir aquela habilidade, vai treinando para, se você for fazer um teste, você fazer. A outra coisa também, gente, que a gente nem colocou aqui, mas eu lembrei, quero falar, não mentir, né, sobre nenhuma competência, não cabe mentira, né, nessas situações. Isso né? Eu vou pegar um adendo, Vera, nisso que você está colocando, dessa questão da mentira, né? Muitas vezes, quando eu sou procurada, por exemplo, para reformular currículo, para orientar para entrevista e tudo mais, e às vezes eu modifico o currículo, e a pessoa fala assim, nossa, mas eu não sei se que é tudo isso. Eu falo assim, ó, vamos voltar lá no seu currículo antigo? Você colocou que você faz atendimento ao público, né? E aí a gente até comentou, né, Flávia, essa semana que a gente conversou, de uma mensagem, uma imagem que ficou rodando aí na internet na semana passada, que era o currículo de um jovem que ele falou que ele trabalhava numa multinacional, atendendo o cliente final, atendendo suas demandas, e, na verdade, qual era a experiência dele? Atendente do McDonald's. Ele mentiu? Não, mas ele soube se posicionar. Isso que é importante quando a gente pensa em currículo, quando a gente pensa em LinkedIn. Né? Não dá mais para você colocar lá simplesmente assim, atendente. Mas atendente do quê? Quais habilidades suas, quais competências suas você precisou desenvolver, você precisou para que as suas habilidades ali se tornassem atitudes e se transformassem num resultado. Então é isso, não é mentir nunca, mas saber extrair o melhor da experiência que você tem. E com certeza você tem uma excelente experiência, independente dela ser uma experiência profissional ou de vida. A gente não pode esquecer também das outras competências que a gente também desenvolve, fazendo um trabalho voluntário, que a gente desenvolve buscando um curso, né, para se qualificar. Eu sempre pergunto, quando tem um gap muito grande no currículo, né, eu sempre procuro olhar ali, mas o que essa pessoa fez nesse período? Ela se capacitou? Ela se dedicou a uma causa? Isso é importante a gente sempre mencionar, não parar, tá sempre em busca de uma coisa nova, mas sem mentir. Mentira nunca, né, Vera? Isso, tem que se atualizar, né, não, gente? Não cola. Uhum. E por último, gente, a questão do planejamento, né, que a gente falou lá no início, planejamento e disciplina. Né? Procurar emprego é todo dia, buscar vaga é todo dia, né? Você não vai, por exemplo, igual uma vez uma pessoa me perguntou, falou assim, eu posso olhar o meu LinkedIn na parte de vaga uma vez por semana? Eu falei, não, você vai olhar de manhã, de tarde, de noite, todos os dias, porque né, você tem que ser um dos primeiros a se candidatar para você ter chance. Então, assim, se você está buscando emprego, esse é o seu trabalho. Você só não está sendo remunerado ainda, mas para você ser remunerado, você vai ter que ter esse trabalho antes. Né? Então, precisa ter isso. Usar o planejamento, usar a disciplina, usar o networking, né? Fazer um plano de ação. Né? Olha, eu vou por dia me dedicar X horas, né, nos horários tais,
de tanto a tanto para fazer isso. Anotar, né? Para não esquecer de nenhum detalhe, anotar o dia que se candidatou para a vaga, fazer um controle, histórico, né, das empresas, né? Uhum. E registrando esse processo até para você ver se você está tendo resultados, se você não está, né? Eu acho que isso é muito importante. Ótimo, meninas. Então, nós estamos chegando já ao final aí para a gente abrir para as dúvidas, né? Isso. Acabou o nosso conteúdo, né, Vera? Agora a gente vai... Deixa eu parar de compartilhar aqui. Então, vamos lá, pessoal. Agora, se vocês tiverem dúvidas, quiserem perguntar, a gente está aberto para isso. Viu aqui alguns comentários, né? O Frank falando aqui de um curso que ele fez, que ele postou, né, o certificado, e foi bem visualizado, perguntando se é interessante colocar isso no currículo. Cursos também são bem-vindos, né, meninas? Sempre. Isso, por quê, Frank? Quer dizer o quê? Que você está atualizando. Porque o seu currículo, principalmente o seu perfil no LinkedIn, ele não pode ser estático, ele tem que ser dinâmico. Então, assim, fez um curso, coloca lá, atualiza. Está trabalhando, fazendo um trabalho voluntário, atualiza. Então, a gente sempre, toda a movimentação da sua vida profissional, né, tem que estar lá no LinkedIn, batendo, como que se fala? Um com o outro, né? A sua vida profissional e o seu currículo, né? O seu perfil tem que estar de acordo. Então, é interessante colocar assim, né? Ô, Frank, até uma dica, mais do que postar o certificado no feed, ir lá nas suas informações e acrescentar esse curso. Isso mesmo, acrescentar, né? Que aí ele fica salvo no seu histórico do seu perfil. Né? E até porque o LinkedIn ele funciona como um algoritmo, né? Então, o que vai acontecer? O ideal é que você, sei lá, toda semana, ou de 15 em 15 dias no máximo, você faça uma atualização do seu LinkedIn, né? Isso. Nem que você mude palavras de lugar, mas fazer uma movimentação nele para que ele esteja, né, sendo melhor visualizado. Isso, porque aí ele indica para a rede, quando você muda, por exemplo, até o próprio início lá do seu sobre, né? Sobre você. Isso. Quando você atualiza, você coloca direitinho, né, um resumo sobre a sua vida profissional, nem que seja só isso que você mudar toda semana, o seu currículo, vamos supor, ele sobe lá na frente, porque ele está atualizado. Quem não vai atualizando, o currículo, como se fosse o perfil, vai ficando apagado. Vai ficando apagado até ninguém saber que você existe na rede, né? Então, é importante isso, sempre estar atualizando para que ele esteja sempre pulsando ali na rede para os recrutadores te achar. Né? Flávia, esses dias eu conversei com um profissional que tem objetivo de obter um cargo de gerência na empresa que ele trabalha. E a gente estava conversando sobre uma outra coisa e eu fiquei curiosa e fui olhar o LinkedIn, né? E eu percebi que essa pessoa, assim, se ele depender do LinkedIn dele para fazer o network dentro da empresa que ele trabalha, ele não vai ter sucesso. Primeiro, porque é um LinkedIn morto, né? O que é esse LinkedIn morto? Aquele LinkedIn que a pessoa abriu, colocou os dados e nunca mais atualizou. A outra coisa, não fez networking, né? Ele tinha, se não me engano, 28 pessoas conectadas com ele. Quer dizer, isso é zero, né? Então, até para a pessoa que está trabalhando, quando ela consegue o emprego que ela deseja, ela não pode esquecer que o LinkedIn é que vai manter a empregabilidade dela, né? Porque o contrato de trabalho ele é uma coisa que hoje ele pode estar ok, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano pode não ser mais aquela realidade. E ele precisa estar conectado, ele precisa estar atuante, mantendo os contatos profissionais, para que ele tenha, né, essa condição de empregabilidade no momento que ele precisar. Muito bom, isso mesmo.
Pessoal, dúvidas? Ficou claro? Tem mais alguma coisa que gostariam de saber que a gente possa complementar? Estamos chegando ao final aí. Nossa, agradecer a vocês, né, gente? Todo mundo aí fiel, firme e forte, nos acompanhando, né? Nessa final de tarde de sábado. É gostoso ver, né, que vocês estão interessados, né, em realmente nessa busca, se aprimorar, né? Porque não é fácil, né? A gente vê que é um período difícil para todos, né? A gente vivendo nessa questão, principalmente da pandemia, isso atinge todo mundo, né? E quem está buscando emprego, mais ainda. Então, intensificar essa busca, fazer uma busca realmente de qualidade, que às vezes a gente peca por coisas tão pequenas, né? Detalhezinhos, às vezes, que as meninas foram falando aí, que às vezes vocês falam, podem pensar, nossa, eu já fiz isso, eu não acredito, né? Então, agora você já sabe, então você não vai fazer mais, né? Então, isso é muito importante para a gente ter realmente um perfil atrativo, né? Então, dicas, nada de panfletar currículo, joga a preguiça fora, faz um currículo para cada vaga, bonitinho, né? Isso mesmo. Por quê, gente? Porque aí você tem maior chance do recrutador te achar, né? Apresentação. Então, não precisa ser um currículo florido, seja um currículo clean, limpo, né? Que o recrutador ele tem poucos segundos para poder ler o seu currículo. Então, assim, que ele possa bater o olho e falar assim: ele tem isso, 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 é ele mesmo, vou chamar, e liga para você. Né? Então, o currículo menos é mais. Menos é mais. Então, isso é muito importante. Né? Então, acho que fica essas dicas aí para vocês. E todo o cuidado, né, que a gente falou das redes sociais. Então, assim, sempre estar atento quando você vê que a propaganda é muito maravilhosa. Então, fica bem atento, toma cuidado com seus dados, né, e procura pesquisar a empresa, né, ver também se a empresa que você está buscando, se realmente é aquilo que você busca, que você quer, né, quer estar lá. Porque, assim, gente, o que as meninas falaram, hoje mudou muito a visão de que não é só o dinheiro a gente precisa, é necessário para a gente pagar as contas, mas tem também o nosso propósito de vida, os nossos valores. Então, não adianta você estar numa empresa, né, buscar uma empresa que você não vai nem indicar o produto que você está lá vendendo, né? Então, tem que ser, né? A gente tem que ser coerente, né, nessa busca. Então, agradecer de coração aí para vocês. Meninas, tem mais alguma coisa para complementar? Não, só queria agradecer a oportunidade, né? Dizer assim que eu fico muito feliz de poder colaborar e que eu gosto muito desse trabalho, né? Da gente poder dar as dicas, falar das nossas experiências e também me colocar aí à disposição nas redes sociais, caso alguém tenha alguma dúvida, queira, né, fazer networking com a gente, que Isso nós aí. estamos aí. Estamos aí para ajudar. Para ajudar, para tirar dúvida, para dar dicas, né? Eu acho que é nosso papel. A gente, né, com todo o trabalho que a gente tem, né, a gente está aqui também para contribuir para o desenvolvimento das pessoas. Isso. O pessoal está agradecendo aqui no chat, a gente que agradece, viu, pessoal, de vocês estarem aqui. O Frank falou que não conhecia o Colab, então agora você já está conhecendo, vai lá no nosso site, visita, a gente tem sempre lives, a gente tem as oficinas, né, que ocorrem, e até, inclusive, acabei de ver uma informação quentinha para vocês, que a gente vai ter uma live agora, dia 26, tá? Bem legal, sobre longevidade, empregabilidade e representatividade. Então, uma live bem bacana, depois vocês veem nas nossas redes, e assim, nos acompanha. O que a gente pode oferecer hoje são as dicas, então é isso que a gente oferece de coração mesmo, para que vocês possam se desenvolver. Foco no desenvolvimento, foco no planejamento, né? Para que possamos alcançar os objetivos aí, mesmo diante das dificuldades, a gente mostrar que a gente tem garra, né? Persistência. Não tem problema se é 20 mais, 40 mais, 50 mais, 60, né? O importante é o quê? É o coração, é por dentro, né? O que está mandando é a idade que rege a sua vontade, né? A sua idade interna. Hein, Flávia? Até porque a intergeracionalidade é isso, né? É isso aí. É a convivência de todos. Isso aí. Gente, então, vamos tirar uma foto. Quem quiser abrir a câmera, abre. Quem não quiser, não precisa. Fica à vontade. Não tem problema, não. Vou só tirar uma fotinha nossa para registrar esse momento. Agradecer de coração vocês
por Eu também quero agradecer gente. muito, viu, Flávia, a oportunidade de estar aqui, a oportunidade dessa troca, de mais do que compartilhar também, poder aprender com vocês, e assim como a Vera, né, se quiserem, podem me procurar nas redes sociais, com esse nome diferente, só tem eu mesmo, que é Vivian Alineri, então pode me procurar. E para quem, às vezes, você conhece alguém que talvez esse colaboratório faça sentido, vai ficar disponível no YouTube, né, Flávia? Isso Então, mesmo. compartilha com o pessoal, né, que pode assistir, o que vai ficar gravado lá. Isso mesmo, gente. Olha o X aí para nossa foto, hein? Aí, acho que foi, gente. Não sou muito boa nisso, não, mas acho que foi. Gente, então, um forte abraço para vocês. Tudo de melhor. E nos acompanha aí, que logo tem mais oficina aí, quando a gente tiver os novos temas. Possivelmente na terceira semana, né? Isso, de mais ou menos março, aí, né? começo de abril, a gente deve ter outro e a gente avisa vocês. Tá bom, gente? Valeu. Um abraço. Muito obrigada. Tchau, gente. Tchau, pessoal.